Você gostou de ter um mapinha para acompanhar a viagem? Uhum. Olá! Hoje eu vim deixar para vocês duas dicas muito boas para você que gosta muito de viajar e tem uma criança pequena. São coisas que eu usei com minha filha a partir dos 3 anos de idade e funcionou muito bem. Você vai gostar muito dessa dica, então fique aqui comigo. Quando minha filha fez 4 anos, eu deixei que minha mãe levasse ela para viajar por 8 dias lá para Porto Alegre, que é minha cidade de origem, e eu não fui. Foi a primeira vez que minha filha viajou sozinha, sozinha assim, sem a mãe, sem o pai, e viajou só com a minha mãe, vovó dela, né, numa viagem de avião, e foi a primeira vez que ela ficou tanto tempo longe de mim, porque desde os 2 anos e meio eu estava acostumada a ficar 2 dias, assim, 2 noites, 3 dias no máximo, dormindo na casa de uma avó ou de outra. Mas aí quando ela fez 4 anos, minha mãe perguntou, posso levar ela? E a gente deixou. E aí ela foi fazer essa viagem de avião sem nós. A ideia é construir um calendário. Sabe aqueles calendários quadrados que tem os 30 dias assim, que a gente vai virando a folha? Eu fiz para ela um calendário com o número de dias que ela ia ficar longe. Então aqui tem 8 quadrados. No primeiro quadrado eu desenhei um avião. E aí ela foi, eu entreguei isso aqui para ela em branco. Eu só desenhei um avião no primeiro e um avião no último. Um indo e o outro voltando. Assim, mesmo sem saber ler e sem ter ainda o mental muito desenvolvido, porque a criança nessa fase de 3, 4 anos, ela ainda é muito física, ela é muito da fantasia, ela é muito sutil, ela conseguiu acompanhar dia a dia os dias que iam passando e aí ela sabia quando que ela ia voltar para casa. Então eu combinei com ela que a cada dia que passasse, à noite ou no fim do dia, ela ia fazer um desenho, ia colorir um dos quadradinhos. Isso aqui deu super certo, a viagem foi muito tranquila, ela não ficou sofrendo com saudade. Na verdade eu ligava pra lá e ela falava assim, ai mãe, tá tudo bem, tchau, vou lá brincar. E eu ficava morrendo de saudade. E eu fiz um papelzinho assim bem enfeitadinho, a gente colou adesivinhos brilhosos, né? Eu tentei fazer uma coisa caprichada e eu apresentei essa ideia para ela antes dela entrar no avião. E eu falei para ela, cada dia aqui de um quadradinho é um dia a menos, e aí quando chegar o último você vai saber que é o dia de voltar para casa. Isso é muito bom para a criança não desenvolver aquela ansiedade, porque a criança ela não tem controle do que está acontecendo na vida dela, né? Meu marido até brinca, a criança a gente pega, põe nas costas e leva, né? Ela não vai para lá, vai para cá, ela não tem muita escolha. Mas assim, ela consegue visualmente ter uma noção dessa coisa abstrata que é o período de uma semana, que é um número de dias. Ela conseguia no visual ter essa tranquilidade e aí ela não desenvolveu uma ansiedade, uma angústia de não saber quando vai voltar para casa. Isso facilitou muito a viagem. A outra coisa que a gente fez é uma dica para você que viaja muito de carro, que vai fazer viagem longa com a criança e já está prevendo aquele, tá chegando, a gente chegou, falta muito para chegar. Então a gente conseguiu fazer uma viagem super longa com ela. No primeiro dia a viagem durou 13 ou 14 horas de carro, foi longa mesmo, e ela se comportou super bem. Claro que no dia seguinte bateu um estresse, bateu um cansaço da viagem, mas não mais do que o esperado para qualquer pessoa, criança ou não, mas foi muito tranquilo. Também foi uma ideia visual para ela acompanhar a viagem com a gente. Então essa segunda ideia, uma das intenções foi evitar essa perguntação de já tá chegando, falta muito. Né, filha? Tô mostrando aqui o seu mapa de viagem. Você quer falar pra câmera o que você achou desse mapa? Quer explicar ele pra câmera? Pra câmera? É, para as pessoas verem depois. Câmera. É. Ó, mostra o seu mapa. O que você achou desse mapa aqui? Você achou que ajudou na nossa viagem? Sim. Você entendeu onde que a gente estava passando, que você participou de cada etapa? Sim. Tá bom. Sim. Você acha que essa viagem demorou muito para chegar? Sim. Demorou muito? Yes. Yes? Quer dizer que tem 0 chance dessa viagem não ser curta. Ah, ela era longa? Que lugar é esse aqui que a gente foi? Cachoeira. Cachoeira?
Então, parte dessa ideia foi isso, né, de evitar as perguntas constantes, também diminuir a ansiedade da chegada, para ela poder ir acompanhando, mas também por essa questão de inserir a criança na rotina da família. Né? Ela não é uma criança que simplesmente é arrastada para lá e para cá e não tem noção do que acontece. A gente gosta que ela entenda que ela faz parte da família, que as decisões são compartilhadas com ela, ainda que ela não seja quem tome as decisões, né? Ela é informada e ela participa. E assim ela vai acompanhando e se sentindo parte da viagem e não simplesmente alguém que é carregado. Então meu marido pegou um mapa, a gente foi de carro daqui do Vale do Paraíba até Foz do Iguaçu. No primeiro dia foram 990 quilômetros, faltou ali uns 200 para chegar, foi bem cansativo. Mas foi uma viagem fantástica. Para uma criança de 4 anos e meio, a gente achou o comportamento dela fantástico. Mas na verdade a gente sempre viajou de carro com ela. E eu sempre procurei evitar usar eletrônicos, né? A gente sabe que eletrônicos faz mal para criança, que a gente evita até os 2 anos de idade, que não tem necessidade. Eu entendo que às vezes a gente usa, que às vezes as mães ficam sobrecarregadas, não tem como fazer as tarefas de casa, e a gente acaba usando esses artifícios, mas é legal ter essa consciência de que não faz bem. Então a gente evita ao máximo, especialmente assim no carro. Nunca teve assim DVDzinho no carro, desenho no carro, telas em geral. Desde bebezinha ela foi um bebê fácil de andar de carro. Eu sei que tem bebês que são bem, que choram bastante, né? Mas não foi o caso dela. Então assim, eu sei que tô falando da perspectiva de alguém que teve um bebê bom pra carro, né? E é questão de sorte. Então no carro, como é que a gente distrai a criança no carro? Eu acho que a criança ela tem que aprender que ela tem momentos de ócio, que ela tem momentos de tédio, e ela tem que aprender a conviver com esse ócio, com esse tédio, né? Porque ao longo da vida tem momentos que a gente não tem algo para nos distrair e a gente tem que aprender a esperar. E eu tenho memórias muito boas de viagens longas que eu fiz com os meus avós, que eu me entretia um monte com o salgadinho que eu tava comendo, com ficar olhando na janela e inventando histórias na minha cabeça. Então, desde pequeno, ela andou muito de carro sem nada para distrair. Depois a gente começou a usar músicas, e aí toda viagem tinha playlist de músicas dela, falava cantada, Tiqueque, Grupo Trip, dos Animais, né, que são músicas que a gente até cantava junto, algumas da Disney, que a gente se diverte junto, né, então todos nós aprendemos a cantar, ela começou a falar, começou a cantar. E à medida que ela foi crescendo, ali depois dos 2 anos e meio, 3 anos, vieram as brincadeiras no carro. Vamos ver quem vê o carro vermelho primeiro. Ela começou a prestar atenção nas placas, perguntar o que significavam as placas. A gente notou que ela começou a interagir mais com o ambiente, que ela olhava a paisagem, ela fazia comentários sobre a vaquinha que ela viu. A gente começou com as brincadeiras de adivinhar o animal, né? Meu bicho é um bicho que voa e tem penas vermelhas, aí tem que adivinhar qual é. Então a gente se distraía assim no carro, sempre cantando junto, interagindo. Vieram os lanchinhos, né? Desde que começou a introdução alimentar, eu comecei com biscoitinho de arroz, biscoito de polvilho, frutinha, passas, tudo que ajuda a trazer um conforto pro carro, porque ali é uma situação que não dá para tirar a criança, tem que chegar no destino. E claro, em viagens longas sempre parar mais, porque uma criança ela cansa mais no carro, né? E quando tá desfraldando tem que levar no banheiro. A gente, graças a Deus, nunca teve nenhum acidente de xixi no carro. Mas eu acho que é isso, é a gente usar o eletrônico como cartada final, cartada do desespero, nada mais está funcionando. Então, nessa viagem longa que a gente fez, ela já era uma criança maior, né? 4 anos e meio. E a viagem inteira foi assim, a gente almoçou no carro, a gente não parou para almoçar, todo mundo comeu sanduíche durante a viagem, inclusive ela, e ela aceitou isso super bem, porque tudo foi bem conversado. É legal você respeitar a criança conversando, explicando para ela o que vai acontecer de um jeito que ela entenda, assim ela sabe o que esperar também, não é pega de surpresa. Teve paradas bacanas para esticar os pés, para ver coisas na estrada, muita música, muita brincadeira, muita soneca, ela dormiu umas 2, 3 horas seguidas, ali 1 hora. Então, assim a viagem vai. Mas para não gerar a ansiedade de estar chegando, meu marido pegou o mapa da estrada e fez exatamente por onde passava a estrada um mapa que saia da nossa casa,
passava por São Paulo, a gente fez uns prédios, aí passava por pastagens, né, muitos campos. Aqui assim ele desenhou um rio, porque tinha uma ponte que era uma ponte de 2 km de extensão que passava por um rio. E a gente viu a ponte, a Lara identificou, aqui é a ponte, a gente chegou no rio. Assim, quando ela estava cansada, a gente falava para ela, agora a gente está no ponto laranja, agora a gente está no ponto vermelho, no próximo a gente vai fazer uma parada. E isso ajudou muito na ansiedade. Ela não perguntou nenhuma vez se já estava chegando, porque ela visualmente conseguia entender onde a gente estava. É um mapa totalmente infantil, né? A reta final era em Foz do Iguaçu e a gente dormiu em Cascavel antes. Então foi isso. Com esse mapinha desenhado de um jeito infantil e didático, ela se sentiu parte do planejamento da viagem, ela se sentiu incluída e baixou a ansiedade porque ela tinha alguns elementos de saber quando ia ser o final e aonde que a gente estava chegando em cada parada, em cada passagem de ponte, de floresta e de cidade, né? E na volta a gente fez o caminho por Curitiba, então foi um caminho diferente e a gente colocou alguns pontos que realmente a gente parou. Aqui, por exemplo, tem um castelinho, que é uma parada em Irati, no Paraná. Tem um castelinho, parece um castelinho mesmo na estrada, que, né? Pausa para lanche, banheiro, essas coisas. É muito bonitinho. A gente fez o trecho de serra. Então eu queria deixar essa dica para você que viaja com criança, para a criança ficar menos ansiosa, se sentir incluída no planejamento da viagem e ter uma referência visual do que está acontecendo. Isso ajuda muito, é muito simples, vale muito a pena fazer um mapinha. E agora nessa próxima viagem eu vou fazer outro calendário para ela e marcando os dias até mamãe e papai voltarem. Esse mapinha de viagem da estrada foi uma ideia da tia do meu marido, a gente achou a ideia fantástica e está super aprovada. E aí eu queria passar para vocês essa dica, porque funciona mesmo. Ela não perguntou nenhuma vez se estava chegando, ela sabia se estava chegando ou não. E no mais são dicas de como entreter a criança no carro, né? Muito legal a criança ela aprender a se distrair no carro. Teve um momento que eu olhei para a Lara e ela estava brincando com as mãos, fingindo que era bonequinhos, pulando nas coisas, subindo nela mesma, fazendo coisas que toda criança faz quando está entediada. Quando a gente começa, desde sempre, por medo da criança ficar entediada e dar trabalho, a gente já apresenta o tablet, o desenho, o DVDzinho eletrônico, a criança não aprende a lidar com as situações diferentes, ela não aprende a ficar entediada, ela não desenvolve recursos internos para passar por esses momentos, e aí na hora que não tiver um tablet, ela não vai saber o que fazer, vai ser muito mais estressante. No final dessas 13 horas de viagem, na última hora a gente deixou ela com o eletrônico, que aí ela já estava saturada, a gente já achou justo, mas foi assim a última hora. Espero que você tenha gostado da dica e use com as crianças, inclua ela nas rotinas, faça ela fazer parte do planejamento da viagem, inclua ela em entender o processo, o caminho, tudo que está acontecendo. É muito saudável para a criança, ela participa, ela gosta. A Lara pedia um mapinha, falava, me mostra agora onde que a gente está, onde que a gente vai depois, e ela acompanhava. E isso é um aprendizado para a vida, eu acho que vale muito a pena fazer. Então é isso, espero que você tenha gostado da dica de viagem com criança pequena, né? E boas viagens. Entendeu, filha? E esse aqui? Esse aí é onde começa a ter muitas fazendas. E aqui? E aí quase chegando na ponte. E aqui? E a praça? E aqui? Aí é uma cidade pequena. Aqui? Outra. E aí depois? Praça. Chegamos. E eu vi que tem um rio. Tem. No lugar da viagem. A gente pode até nadar nele. Você vai ver que esse rio vai ser